Fatep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Deixa o like aí que é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.670 pessoas inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. E também, hoje nós vamos falar sobre política brasileira e também sobre tudo que está acontecendo nesse país, nesse exato momento, no que diz respeito à corrida presidencial. Família, em primeiro lugar, não se trata aqui de defesa do PT, do Lula. Desde já, é importante deixar isso claro, como o dia está claro, ou enegrecido, como essa camisa aqui é preta. Meu posicionamento é esse. Eu sou pan-africano. Antes que alguém fale alguma coisa, desde já, vou deixar bem enegrecido, ou bem claro, como queiram, eu sou pan-africano. O que acontece é que eu sou professor de história. O que acontece é que eu sou um homem preto num país racista, num tumbeiro chamado Brasil. O que acontece é que a gente vive num calabouço. O que acontece é que nós somos prisioneiros de guerra, como diz a grande professora Marimba Ana. E é deste lugar que nós estamos falando, nós, enquanto pretos, enquanto pan-africanos. Este país, recentemente, em 2016, o país estava sendo governado por uma mulher branca chamada Dilma Rousseff. Ela é do PT, todo mundo sabe disso. A Dilma Rousseff lutou contra a ditadura militar nos anos 70, a Dilma Rousseff foi presa, foi torturada, mentiu várias vezes durante a tortura, como ela já disse. Inclusive, quando ela estava sendo inquirida, estava sendo apertada por homens brancos lá em Brasília. Essa mulher, apesar de ser uma mulher branca, essa mulher ganhou 2 eleições nesse país. Essa mulher representa o lado progressista da política do Brasil. O PT sempre teve racista, não por acaso. Quem denunciou isso já na fundação do PT foi a Lélia Gonzalez, por exemplo. Lélia Gonzalez é uma das fundadoras do PT. Para quem não sabe quem é a Lélia Gonzalez, procure o conceito de americanidade, aí jogue no Google aí o conceito de americanidade. Vocês vão saber quem foi a grande Lélia Gonzalez. Por que eu estou falando tudo isso? E por que eu estou falando da Lélia Gonzalez e da Dilma Rousseff? E por que eu estou falando de PT, política, nesse canal aqui? Porque esse canal fala de política. Esse canal fala de Brasil, esse canal fala das experiências africanas nesse território aqui, já falamos disso várias vezes. Esse canal, ele é preocupado com os destinos da comunidade preta, em primeiro lugar, nesse território aqui. Dito isso, a ditadura militar contra a qual Dilma Rousseff lutou, a ditadura militar para pessoas brancas, ela acabou. A ditadura militar para pessoas negras não acabou. Então, estamos fazendo um recorte racial aqui. Porque nós tivemos a continuidade da ditadura militar com a presença da polícia nas favelas, nos morros, nas comunidades Brasil afora. A polícia militar, ela é um braço armado da ditadura militar, porque a polícia foi militarizada durante a ditadura militar. Quem deu treinamento de tortura para os policiais aqui nesse território foi a CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Agência de inteligência significa espionagem. O Brasil também tem a sua agência, né? O que acontece? Todos os países têm espiões por aí. Todos os países têm. O que acontece é que a mesma agência de espionagem que deu treinamento de tortura, de militarização do Brasil, da polícia militar desse território, a ditadura militar que durou 21 anos, ela agora está atuando, por exemplo, na guerra do Irã. Os Estados Unidos da América, ele é uma superpotência nuclear, uma potência econômica também, mas do ponto de vista econômico, ele está em declínio, franco declínio. Ele está caindo atirando. Não é por acaso que ele está atacando o Irã. Não é por acaso. Ele está caindo atirando. Como todos os impérios outrora antes dele, Império Romano, Grego, até o egípcio, caíram. Os impérios caem. Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, o Sacro Império Romano-Germânico, caíram. Como caiu o Terceiro Reich, por exemplo, que se tentou um império, como foi o segundo e o primeiro Reich. O Terceiro Reich, o Império do Adolf Hitler, caiu. O Império de Napoleão Bonaparte caiu. O Império Inglês caiu. Então os impérios caem. Eu estou falando de império porque esse país é um país imperialista. Ele tem bases militares em uma série de países mundo afora. Só que esse país está em franco declínio. Esse país agora está olhando para esse país aqui, no exato momento em que este país está já em franca campanha política para a presidência da República. A presidência da República que agora tem um oponente do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Messias Bolsonaro, genocida cujo nome não deve ser pronunciado, mas já acabei de pronunciar o nome do genocida aqui, mas depois eu lavo a minha boca. Por que eu estou falando isso? Porque o Flávio Bolsonaro, ele é diferente de Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não carrega consigo o ranço militar. Flávio Bolsonaro não é um ogro, não é um Shrek da vida, como o seu pai é. O seu pai é um cachorro louco. Ele não raciocina direito. Mesmo assim, esse cara foi alçado ao status de mito. Por quem?
pela mídia burguesa. A mesma mídia burguesa que se beneficiou dos 21 anos de ditadura militar, particularmente a Rede Globo de televisão, a mesma mídia burguesa que ajuda a eleger sistematicamente Eduardo Paes, que está ao lado da extrema-direita, a mesma mídia burguesa que ajudou a eleger Cláudio Castro, a mesma mídia burguesa que ajudou a eleger Wilson Witzel, por exemplo. Vocês já esqueceram dele? Espero que não, né? A mesma mídia burguesa que sataniza a juventude negra há décadas. A mesma mídia burguesa que fez campanha em prol da diminuição da maioridade penal durante décadas. E a diminuição da maioridade penal impactar em cima, logicamente, de jovens negros. A mesma mídia burguesa que é a boca do capitalismo, os capitalistas que controlam este país, que são o verdadeiro poder por trás de qualquer governo. Qualquer governo. Esses caras são brancos racistas. E aí que entra o debate aqui fundamentalmente. Por quê? Porque agora você tem um governo do PT que tem uma série de críticas a serem feitas a ele, como eu faço constantemente, por exemplo, nesse exato momento, o Jacques Wagner, que é o governador da Bahia, ele é um judeu sionista. Ele acabou de falar isso. Ele é um judeu sionista. Mas o Jacques Wagner, ele, embora seja do PT, ele não está concorrendo à presidência da República, como o Luiz Inácio Lula da Silva é. Luiz Inácio Lula da Silva, que até onde se sabe, não é a favor do Estado sionista de Israel. Pelo contrário, ele é a favor da causa palestina, deixando isso claro para todo mundo. Significa dizer que o Lula é bonzinho, é um anjo de Azir? Não, nada disso, não tem ninguém falando isso aqui. Significa dizer que a gente está numa encruzilhada. Significa dizer que agora, nesse exato momento, a mídia burguesa, que é a boca do capitalismo, ela está fazendo campanha sistemática para o filho do genocida que ela ajudou a eleger em 2018 para governar 2019 até 2022, sendo que é a mesma mídia burguesa que em seguida fez campanha, ajudou a derrubar o genocida que agora se encontra preso, sendo que é a mesma mídia burguesa que ajudou a eleger o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que agora se encontra à presidência da República, porque o cachorro louco do pai do Flávio Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, ele se mostrou incontrolável pelo sistema capitalista porque ele queria implantar aqui uma ditadura militar, totalitarista, fundamentalista. Essa ditadura militar, totalitarista, fundamentalista que Jair Messias Bolsonaro pensou em colocar, ela não tinha espaço para a presença da mídia burguesa no que diz respeito à Globo, a mídia burguesa secular. Ela tinha espaço para a mídia burguesa fundamentalista religiosa protestante. Não por acaso temos uma bancada protestante no Congresso Nacional, a bancada protestante que pode perfeitamente aprovar leis contra a comunidade preta, contra a galera do axé, da qual eu faço parte, da qual muitos pretos fazem parte, muitos brancos também, mas as religiões de matrizes africanas sempre foram perseguidas nesse território por serem de matrizes africanas, ainda que tenham brancos participando dela. Está se desenhando uma Lava Jato 2 ou Lava Jato 2.0. Por quê? Está se criando uma narrativa, graças a esse evento do Banco Master, do qual participa um homem chamado Daniel Forcaro, que tem ligações com muitos políticos lá em Brasília, mas até agora o que as investigações mostraram, pelo menos o que a própria mídia burguesa tem falado, é que esses políticos envolvidos com Daniel Forcaro, eles não são, a princípio, da esquerda eurocêntrica, a esquerda que eu costumo criticar, sempre aqui no meu canal, quem me acompanha aqui sabe. Temos uma série de políticos da extrema-direita envolvidos com esse Daniel Forcaro. Uma série de políticos da extrema-direita que são anti-pretos, anti-religião de matriz africana, anti-homossexuais, temos muitos negros que são homossexuais, e a extrema-direita que quer dominar este país definitivamente e conta com aliados na mídia burguesa, aliados de ocasião. Por que aliados de ocasião? Porque essa mesma mídia burguesa que está tentando colocar nesse bolo políticos da esquerda e até um ministro do STF, não quer a continuidade do governo do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, apesar deste governo não ser um governo comunista, marxista, leninista, que foi esse martelo, ditadura do proletariado, que fez a reforma agrária, que tirou dinheiro de banqueiros, que tirou a Globo do ar, que tirou a mídia burguesa do ar, que enfraqueceu o setor capitalista. Nada disso. Esse governo é um governo de capatazes mais camaradas, como diz o Eduardo Marinho. Ele distribui algumas migalhas para a população aqui e ali, mas essas migalhas, a população pobre, majoritariamente preta, ela faz o quê? Vai para a faculdade,
ela ganha espaço acadêmico, leva as vivências da favela para a faculdade, começam a ter acesso a fatias do bolo do mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que não foi feito para nos absorver do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do trabalho não braçal. A educação pública brasileira, ela foi construída apenas para produzir mão de obra barata para o mercado de trabalho. Mão de obra barata para o mercado de trabalho, diga-se pretos. A questão aqui, família, profunda, é complexa, mas não é difícil de entender, não. Nesse exato momento, o que você tem no cenário político do Brasil é um país, ainda imperialista em algum lugar, chamado Estados Unidos da América, que está em franca decadência, e ele sabe disso, que tem inimigos chamado BRICS, do ponto de vista da geopolítica. Eu já saí do âmbito doméstico, agora estou indo para o âmbito da geopolítica. O BRICS reúne países grandes em extensão territorial e ricos em recursos naturais. A China, ela é fortemente desenvolvida em indústria e tecnologia. E a China hoje é um principal ator político no mundo, é quem está batendo de frente com os Estados Unidos da América, é quem está fazendo, por exemplo, os Estados Unidos da América entrar em declínio. A China, junto com o Brasil, junto com a Rússia, junto com a Índia, junto com a África do Sul, faz parte do BRICS. O maior inimigo hoje dos Estados Unidos da América são exatamente os BRICS. Os BRICS que enfraqueceram o dólar. Os BRICS que têm uma moeda própria. Os BRICS que estabeleceram uma ordem geopolítica multilateral no planeta. Isso que nunca interessou os Estados Unidos da América. O Irã, hoje, faz parte do BRICS. Quando os Estados Unidos atacam o Irã, na verdade ele está atacando os BRICS, porque ele quer enfraquecer a China, que é vizinha do Irã. E é a sua principal concorrente no mundo, hoje, multipolar, multilateral. E aí, enfraquecendo o BRICS, os Estados Unidos volta a ser a potência hegemônica do planeta. O que acontece é que o Brasil hoje é governado por um cara, repito, que é progressista, mas não é marxista, comunista, leninista, fosse martelo da extrema esquerda, nada disso. É um cara vaselina, um cara que sabe dialogar com um monte de gente, porque ele vem do setor do sindicalismo, mas de qualquer maneira, um cara que incomoda quem está por trás do real poder. Sempre incomodou pela sua origem, por ele ser baixinho, por ele não ter o padrão de beleza que o Brasil estabeleceu, por ter uma certa dificuldade na dicção dele, ou seja, por ser um cara que tem um perfil que não agrada a quem controla de fato esse país. Então perceba que não se trata aqui de defesa da esquerda, nada disso. Estamos falando de jogos políticos, família. Se vocês não entenderam, eu estou sendo absolutamente explícito nesse exato momento. Estamos falando de jogos políticos que impactarão sempre a nossa vida enquanto nós vivemos neste planeta Terra. Não é no Brasil, não, Rio de Janeiro, não. Planeta Terra. O planeta Terra, do ponto de vista geopolítico, está passando por transições. Estamos vendo diante dos nossos olhos mudanças estruturais na ordem geopolítica global. Não por acaso, Emmanuel Macron, da França, já falou até em armar de novo seus mísseis nucleares. Mas isso não significa dizer que vai ter uma guerra nuclear global que vai acabar com o mundo, porque tudo que esses caras não querem é isso. Eles querem viver no mundo onde eles possam controlar, mas para eles viver no mundo onde eles possam controlar, eles não podem fazer uma guerra nuclear global, porque senão não vai ter ser humano nenhum aqui para controlar ninguém, só vai ter as baratas. O que eles querem de novo é tentar controlar, eles que eu digo, a antiga ordem geopolítica. Os Estados Unidos e a União Europeia, que emergiram de 1945, particularmente os Estados Unidos, emergiu em 1945, sendo ele, no Ocidente, a maior potência econômica e nuclear do planeta. E só tinha um rival que era a União Soviética. Mas a União Soviética cometeu o erro crasso de não investir na sua parte econômica, apenas na sua parte militar. Quando ela caiu exatamente por conta disso. A China, ela fez exatamente o contrário, ela não caiu na mesma armadilha que a União Soviética, a antiga União Soviética caiu. A China, ela investiu seus recursos na parte tecnológica, na parte da indústria, economia, e a quarta prioridade dela foi a parte militar, a indústria armamentista. Foi a quarta prioridade da China. A China, que hoje, repito, ela é o maior parceiro comercial de muitos países do mundo afora, inclusive muitos países africanos, diga-se de passagem. O maior parceiro geopolítico do Brasil. Não é por acaso que os Estados Unidos está querendo impedir isso definitivamente, não é por acaso que os Estados Unidos está tentando penetrar na América Latina, novamente, que eles chamam de quintal deles, e não é por acaso que, por exemplo, os Estados Unidos têm um parceiro, um aliado geopolítico aqui, que é o Milei, da Argentina, mas que só serve aos interesses políticos dos Estados Unidos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, nesse exato momento, Donald Trump está falando em invadir o Brasil, ele está falando em controlar esse território sob a alegação de que essas facções criminosas que nós temos aqui no Brasil, que são as
essas siglas que vocês conhecem muito bem, são terroristas. E aí onde que entra a CIA nessa história que eu falei lá no início do vídeo? A CIA, ela é o órgão estadunidense que atua em todo o planeta, tem carta branca para atuar em todo o planeta e desestabilizar outros territórios, a despeito de estar combatendo o terrorismo. Lembremos sempre que os Estados Unidos nunca combateu o terrorismo em lugar nenhum. Isso é apenas uma desculpa que eles criam para eles mesmos, mas eles têm a mídia burguesa a seu favor para convencer você, um incauto, de que essas facções que nós temos aqui são grupos terroristas e precisamos dos Estados Unidos vir aqui nos salvar do grupo terrorista. Não, mentira. Eles querem dar um golpe militar, como deram nos anos 60, da qual a Dilma Rousseff participou, vocês estão entendendo agora? A Dilma Rousseff foi contra, da qual, por isso que ela foi uma mulher que ela foi golpitimada em 2016, há 10 anos atrás, e aí abriu o caminho para o processo de desmonte do serviço público, definitivamente dos ganhos, das conquistas dos trabalhadores, de nós pretos e pretas fazemos parte, somos a maior parte da classe trabalhadora. Atacou-se, através do governo Temer, a justiça do trabalho, a justiça da previdência social, percebam, lembrem-se. E aí depois se implantou o governo do genocida, amplamente apoiado pela mídia burguesa, apesar de, naquela época, a mídia burguesa ter ressalvas em relação a ele. Mas era ele ou o Haddad, que é o atual ministro da Fazenda do governo do PT, que seria o próximo governante desse país durante os 4 anos. Para piorar ainda mais a situação, tivemos uma pandemia. Essa pandemia que matou muitos pretos. Lembre-se, 700 mil pessoas foram mortas. E até agora, eu não vi nenhum estudo, nenhuma pesquisa que mostre a quantidade de pessoas negras que morreram. Mas atualmente foram a maioria. Por quê? Porque a maioria preta que está nos lugares mais subalternizados socialmente falando, porque é o racismo que determina a sua classe, como diz o grande Abdias do Nascimento. E aí, família, esse governo, que durou 4 anos, ele tinha planos para implantar uma ditadura totalitarista, fundamentalista, protestante aqui. Logicamente que ele tem a ajuda da mídia burguesa, da Record, que é controlada pelo Edir Macedo. Logicamente que ele tem o apoio de grande parte do setor protestante, não cristão, não crente, protestante. São protestantes. Cristianismo é uma outra conversa completamente diferente, já explicamos isso aqui, tem vídeo nesse canal que vocês podem buscar lá e acessar o que é realmente o cristianismo. E o papo aqui é outra conversa. Hoje o papo aqui é outro. Esses caras têm o apoio de grande parte de protestantes, que são pessoas pobres, humildes, que são pessoas que não têm conhecimento, não têm estudo, tem um nível de instrução muito pequeno, acreditam no que falarem para eles, acreditam até que Jesus é de direita, que o demônio é de esquerda, que o Lula é comunista, que o Lula é do demônio, é satanista, todas essas coisas bizarras. E aí, família, como essa sociedade ela é extremamente reacionária, conservadora, e ela é a sociedade do falso moralismo, com essa narrativa desse Banco Master povoando o noticiário, a mídia burguesa, espertamente, sabendo que a sua audiência é uma audiência de gente com pouquíssima instrução, ela está tentando convencer você de que o Vorcaro, que é um pilantra banqueiro que está na cadeia, ele tem na mão dele políticos da direita e da esquerda, quando na verdade, no momento, só aparecem políticos da direita, da extrema direita, na lista dele. Esse Nicolas Ferreira, que andou no jato dele, a doação do Vorcaro de 3 milhões de reais para a campanha do Bozo, para presidente, e 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, governador de São Paulo, que também é da extrema direita, há 4 anos atrás. Ou seja, são pessoas da extrema direita. Já saiu uma lista aí, inclusive, vocês podem buscar aí na internet uma lista com todas as pessoas envolvidas com esse cara. O que acontece é que está sendo construída uma narrativa de que, em primeiro lugar, junto com esse Vorcaro tem gente da direita e da esquerda, que é uma mentira. Tem gente da extrema direita só com ele. Uma outra narrativa é que, como os Estados Unidos, percebe, tá tudo junto, tá? Tá tudo junto. Como os Estados Unidos, que é o bibelô da mídia burguesa, está em franca decadência, e eles tratam Donald Trump, que é um assassino confesso, um pedófilo, tem aí uma série de informações a respeito disso. Ele é um cara que está trabalhando para o Deep State, o Estado Profundo, que são de fato as pessoas brancas, racistas, que mandam nos Estados Unidos por trás de Donald Trump e dos seus militares. Como esse país está em franca decadência, a narrativa que está sendo colocada para vocês que são consumidores de noticiário da mídia burguesa é que os Estados Unidos vai invadir esse território aqui para combater terroristas, porque o governo do PT
protege terroristas, protege as facções e não combate as facções terroristas que nós temos aqui. Tudo mentira. Porque este governo, curiosamente, recentemente, inclusive quando o Flávio Dino era ministro da Justiça, foi que mais combateu o crime organizado. Foi neste governo aí que eu tenho uma série de críticas que, por exemplo, se fez a apreensão de vários fuzis no Meia, e dinheiro no Recreio dos Bandeirantes, sem dar tiro, por exemplo, com a Polícia Federal ali, e que está atacando o crime organizado na Faria Lima, descobriu ligações dela com uma facção criminosa de São Paulo, essa facção criminosa que está sendo pintada diversas vezes como facção terrorista, que de terrorista não tem rigorosamente nada, ela é envolvida com crime organizado, quem participa dele? Banqueiros, grandes latifundiários, grandes empresários, mega especuladores, todos homens, geralmente, todos brancos, riquíssimos, racistas, e que querem continuar esmagando a comunidade preta. Então, a narrativa que está sendo colocada é que o bonzinho do Donald Trump, ele quer acabar com o terrorismo no Brasil. Quando que vocês ouviram falar que essas facções que nós temos aqui são terroristas? Agora. Durante décadas essas facções existem, sempre existiram. Nem a mídia burguesa a chamou de terrorista. Por que está chamando de terrorista agora? Você não acha estranho? É lógico. É para convencer você de que seria normal uma invasão aqui de tropas estadunidenses a despeito de combater o terrorismo, na verdade, é para dar um golpe militar de Estado e para derrubar o governo progressista do PT que está aí, cuja uma série de críticas eu tenho, logicamente, mas que no final das contas, para quem que vai sobrar? Para quem vocês acham que vai sobrar? Para qual fatia da população vocês acham que vai sobrar uma intervenção militar nesse território aqui? Para nós, família. Comunidade preta, é lógico. Quem é que está no morro, nas favelas? Quem é que vive com a entrada sistemática de policiais, que são a continuidade da ditadura militar que eu falei lá no início do vídeo, com essas chacinas que ocorrem com frequência nas comunidades e nos morros, que são chamadas de operações policiais? Quem é que sofre com isso? A comunidade preta. Quem é que vai continuar sofrendo com isso caso ocorra uma invasão aqui, uma derrubada do poder do governo e de toda a sua direção, inclusive do líder do governo, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como eles fizeram na Venezuela, como eles mataram o líder supremo lá do Irã? Os caras estão achando que eles podem entrar em qualquer território e matar ou sequestrar o presidente da República e tá tudo por isso mesmo. Então, a narrativa que está se criando é essa. Vocês não estão percebendo isso? A narrativa que está se criando é essa. E de uma maneira absolutamente naturalizada, para vocês acharem normal. Para vocês acharem que não tem rigorosamente nada de normal. O que é interessante é que o mesmo Flávio Bolsonaro, que estava do lado do pai dele e que falava em fechar a Globo, que chamava a Globo de Globo Lixo, e a extrema-direita, os seus asseclas chamavam a Globo de Globo Lixo, agora não tem mais chamada Globo de Globo Lixo. Vocês já repararam nisso? Como é que mudou o discurso? Ali tem, na Rede Globo, alguns jornalistas, como Malu Gaspar, Fernando Gabeira, que já foi militante do MR8, já foi militante político contra a ditadura militar, mas que hoje está exatamente trabalhando para aqueles que mais se beneficiaram da ditadura militar na Globo News. E este Fernando Gabeira, que foi um dos fundadores do PV, Partido Verde, Fernando Gabeira disse que o STF precisa acabar. Quando um cara como Gabeira diz que o STF precisa acabar, ele acaba de assinar seu estado de óbito político. Porque ele está dizendo, no final das contas, que tem que ter uma ditadura. Porque se você tem, literalmente, uma ditadura literalmente, tá, gente? Ditadura literalmente. Porque se você fecha a principal casa legislativa de um país, esse país acaba entregue exclusivamente ao Congresso Nacional, que é povoado por gente da extrema-direita ligada ao agronegócio, o mesmo agronegócio da qual a Globo faz parte, por exemplo. Não que no STF não tenha gente da extrema-direita, porque tem lá seu Mendonça e companhia, Nunes Marques, por exemplo. Não é isso. Não estou dizendo que o STF tem gente comunista lá, porque Alexandre de Moraes, que não são comunistas. Existe um comunista que eu saiba que tem lá é o Flávio Dino. Mas ainda assim ele é juiz. Ali ele não é político, ele é juiz. Então, o que eu estou querendo dizer é, quando um cara da imprensa, do principal canal de TV do continente, daqui da América do Sul, diz que o STF precisa fechar, hoje você tem, no cenário brasileiro, voltando para o cenário local, que eu estava falando de geopolítica, você tem no cenário brasileiro um grupo midiático que sabe que controla corações e mentes. Não por acaso, vocês vão colocar agora aí uma novela ridícula falando do continente africano. Desde já quero te falar uma coisa, eu não vou falar sobre isso, tá? Nem adianta me pedir para falar que eu não vou falar sobre isso, porque isso para mim é lixo. Se vocês querem conhecer a história das sociedades africanas, organizadas em
em reinos e impérios, leiam Sheikh Anta Diop, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é, nesse exato momento nós temos uma narrativa conspiratória para colocar no poder um filho de um ditador, um filho de um fascista, que também é fascista, o seu Flávio Bolsonaro, esse que a mídia burguesa pensa que pode controlar, como eles pensaram que podiam controlar o pai dele, e depois eles viram que não podiam controlar o pai dele, e trabalharam para botar o pai dele na cadeia. Agora eles querem tentar colocar o filho do genocida que está preso na República, para que este filho atenda aos interesses do sistema capitalista e particularmente de quem controla aqui o Deep State nacional, vamos dizer assim. E aí, no processo, ora, se direitos humanos, que já não são muitos atendidos, respeitados aqui no Brasil, forem destruídos no processo, direitos humanos significa dizer, por exemplo, nosso direito à vida, nós da comunidade preta, nós particularmente do Axé, se eles forem subtraídos no processo, você acha que esses caras que são brancos, que são racistas, vão estar ligando para isso? Claro que não. Então é disso que a gente está falando aqui, família. Espero que eu tenha sido bem enegrecido, bem claro para vocês, claro como o dia está nesse momento, de que não se trata aqui de defesa de PT, de esquerda, nada disso. Se trata da nossa defesa. É isso que está em jogo nesse exato momento, no planeta Terra e particularmente aqui no Brasil. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo e de letramento racial, também a partir da perspectiva do panafricanismo. Aulas síncronas, online, comigo, estamos juntos sempre. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like de vocês, Hot Tap, África no Centro.